Bom dia, amados e queridos irmãos. A saudade é muito grande. Estamos aí com mais de 100 dias de distanciamento físico, mas estamos aqui juntinhos no coração. Graças ao nosso Deus temos essa tecnologia, que nos aproxima um pouquinho mais. E graças a Deus também pela vida de cada irmão que se coloca à disposição para fazer esse trabalho. Nossa igreja avança, nossa igreja continua espiritualmente trabalhando em prol do reino de Deus. Agradecemos pela sua vida, por você estar nos acompanhando. E hoje nós estamos encerrando um trimestre da Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre de 2020, onde nós estudamos as cartas de Paulo. Daqui a pouco faremos o estudo, mas o textual nos chama muita atenção. Paulo encerra esse estudo dizendo: portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são de Deus. Esse recado, irmãos, é para nós. É um tempo de estarmos mais em comunhão, estarmos juntinhos ao nosso Deus, pregando o amor de Jesus Cristo para tantas pessoas que sofrem com a partida dos seus entes queridos em meio a essa pandemia. Paulo brilhantemente fez um estudo maravilhoso. E vamos iniciar também o terceiro trimestre de 2020 com a doutrina, o estudo da doutrina da oração. Convido a você a estarmos conosco, não sei mais por quanto tempo, mas estaremos fazendo estudo aqui dominicalmente. E venho também, irmãos, falar da campanha de missões mundiais. O mundo chora e nós precisamos continuar sustentando esta campanha de fazer a alegria transbordar no coração daqueles que sofrem. A Junta de Missões Mundiais conta comigo, conta com cada irmão, com seu alvo pessoal. Vamos finalizar a campanha agora ao término de julho, mas contamos com a sua oferta, contamos com a sua oração de sustento aos nossos missionários, aos projetos da Junta de Missões. Nós precisamos, como disse a missionária Sara Jane, que esteve conosco dias desses, em que a gente bateu um gostoso papo, ela disse que a campanha de missões ela tem um tripé, de mãos que ofertam, que doam com amor, pés que vão e joelhos que se dobram. Eu conclamo a nossa igreja, a você que ainda não fez o seu alvo pessoal, a você que ainda não entregou a sua oferta, ainda dá tempo. Contamos com você, irmãos. Continuemos orando por cada um de nós, como igreja, primeira igreja batista de Nova Iguaçu. O Grande transportou 2.000 famílias judias, segundo Flávio José, historiador, para aquela região. Pelo primeiro século antes da era cristã, foi estimado que mais de 50.000 judeus viviam naquela região. Havia uma grande complexidade naquela cidade, e a religião original dos frígios era a adoração da deusa Cibele, a deusa mãe da terra, segundo eles. Ela era a deusa das estações, bem como da fertilidade, e uma das características de seus devotos era a extravagância, que se revelava tanto na celebração exática, que levava multidões, como ao misticismo ascético. Era sincretista quanto à natureza e prontamente absorvia qualquer inovação religiosa. Foi nessa cidade onde Paulo esteve fazendo um trabalho missionário e ali organizou uma igreja. A igreja estava vivendo situações muito difíceis, saindo daqueles princípios da orientação que Paulo havia dado quando da sua organização. Ela estava tendo muitas influências diferentes daquela que tinha sido aquele momento da pregação quando a igreja foi organizada. Paulo estava preso e lá na prisão ele escreveu a carta aos Colossenses para fazer uma exortação, porque ele tinha notícias de que a igreja estava vivendo completamente desassociada daqueles ensinamentos que havia sido dado na ocasião da sua organização. Aí ele fala na carta aos Colossenses, do capítulo 3, dizendo o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A igreja estava recebendo uma exortação, porque Paulo estava mostrando todas as coisas que estavam sendo muito comuns no comportamento daqueles crentes. Buscar a Deus, buscar as coisas de Deus é inerente àquele que já tem experimentado uma nova vida. É muito complicado não querer fazer comentários sobre isso, porque Paulo está dizendo que acerca daqueles que já ressuscitaram em Cristo implica dedicação. O crente precisa ter um novo foco em sua vida. Antes do foco que era o próprio reino, agora é o reino do Senhor. Vivemos, portanto, num ambiente conflitivo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Aquele povo estava vivendo na realidade da vida social. E o conselho de Paulo é para que os crentes estivessem preocupados em ter uma intimidade na relação de comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Temos olhos para vivermos circunstancialmente aqui, mas, ao mesmo tempo, somos conclamados a levantar os nossos olhos e buscar transcendente as coisas que são de cima. Buscar as coisas de cima envolve uma série de situações que nós vamos comentar a partir do primeiro tópico. Buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Viver em santidade é uma das coisas mais difíceis para os nossos dias. Nós somos envolvidos em nos preocuparmos com as coisas materiais, pensamos no bem-estar, pensamos na situação econômica, pensamos na situação das relações, pensamos muitas coisas que são daqui, e muitas vezes nos esquecendo que aqui estamos de passagem. E foi essa a exortação de Paulo para os crentes de Colossos. As coisas são de cima, colocar nossos pensamentos e interesses nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Esse é o nosso grande desafio. O primeiro tópico da nossa lição fala em buscar as coisas de Deus por meio de santidade. No verso 5 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz o seguinte: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. E aí o articulista diz o seguinte: tem gente que pensa que a santidade está ultrapassada. Não se fala mais em santidade na relação, no convívio social, principalmente no meio das comunidades. Não se ensina, não se prega muito contra isso, sobre esse assunto. Para muitos é um assunto que já é ultrapassado, é uma coisa retrógrada. Mas Paulo é claro e enfático quanto ao dever do crente de buscar uma vida digna. Ter uma vida digna envolve uma série de renúncias. Nossa vida em Cristo escondida nele, portanto, a santidade sempre será atual e necessária. Estar escondido em Cristo significa que estamos protegidos, seguros, e que o pecado não deve fazer parte da nossa vida como algo habitual. Esta vida em Cristo é grande motivação para o extermínio do pecado em busca da santidade. Essa é o grande desafio que nós temos a cada dia para enfrentar. E há uma coisa que precisamos colocar para justificar a exortação de Paulo. Ele disse uma vez, escrevendo aos crentes, que nós precisamos ser imitadores de Cristo, como ele, Paulo, era. Quando nós imitamos a Cristo,
Nós precisamos nos esvaziar do que nós somos como pessoas, deixar de lado todo o nosso egoísmo, toda a nossa empáfia, a nossa arrogância, prepotência, e ficarmos na humildade que o Senhor Jesus Cristo teve e ensinou. E foi esse tipo de exemplo que Paulo colocou na sua conduta de cidadão após a sua conversão. Essa situação ela só pode acontecer quando nós conseguimos fazer esse tipo de exercício, deixarmos de lado a nossa condição de homem para sermos servos do Deus Altíssimo. E essa situação ela só pode ocorrer quando nós colocamos em prática uma coisa do exercício, deixarmos encher pela presença do Espírito Santo de Deus. E aí existem algumas dificuldades da nossa condição de chegarmos a esse ponto. Uma vez, o Salomão disse que quando nós não temos sabedoria, precisamos buscar isso em Deus. Nós não temos a nossa condição de, como pessoas, fazemos tudo pela nossa própria limitação. Então precisamos nos encher do Espírito. E há uma expressão da palavra de Deus que diz que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós deixamos que o Espírito nos domine, nos tornar inspirados por Ele, a nossa capacidade de ação ela é diferente daquela da condição de humanos que nós somos. E Paulo está chamando a atenção da igreja de Colossos porque ela estava fazendo exatamente isso. A avareza, a prostituição, a carnalidade, a vida daquele povo estava completamente desassociada do princípio maior do Evangelho, que é testemunho. O segundo ponto que nós encontramos na nossa lição é buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. Essa é a grande questão nos nossos dias. Nós estamos sendo muito egoístas, nós estamos sendo muito individualistas, nós estamos sendo muito nós. E aqui vem um conselho no capítulo 3, o verso 13, que diz: suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoar. Essa é a grande questão dos nossos dias. Não queremos fazer isso. Não queremos aceitar esse tipo de conselho. E a palavra de Paulo é muito séria nesse particular. Viver com o Senhor, caminhar com Cristo, significa também caminhar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida. Eu tenho uma grande curiosidade e eu vou revelar para os irmãos. Na nossa relação social, no nosso convívio de igreja, nós temos algumas coisas que nos incomodam. Por exemplo, irmãos que não se dão com outro irmão, sentam muitas vezes no banco do lado, mas não tem uma relação de afeto, de cordialidade, tem um sentimento que não é de Deus. E Paulo está chamando a gente para esse tipo de cuidado que nós precisamos ter, de não termos essas coisas, porque elas não são da vontade de Deus que tenhamos isso em prática da nossa vida. Viver no Senhor consiste nesse caminhar com Cristo. Essa constante busca do Senhor se evidencia numa vida também horizontal. Olhamos para o lado, olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, pensamos e temos compromisso com o nosso irmão. Ninguém vive somente para si. A vida é relacional. O Evangelho é para ser vivido com intensidade em relacionamento. Isso implica cultivar não só mais o que sentimos, mas também atitudes. Paulo disse que isso significa estar revestido, passa a ser uma roupagem nova de quem professa a Cristo. Às vezes nós estamos vestidos com uma roupa que nós achamos muito bonita. Ela causa impressão para quem nos vê com aquela aparência.
Mas às vezes aquela aparência ela não reflete a realidade do nosso interior. Às vezes estamos muito bonitos por fora, mas por dentro não estamos com a beleza que devíamos ter. E o conselho de Paulo é isso. Essa questão de suportar um ao outro é a grande questão dos nossos dias. Nós temos uma coisa que fazemos que precisamos mudar a forma. Às vezes nós nos toleramos. E quando eu tolero, nem sempre estou dizendo que estou amando, eu estou suportando, porque não tem outro jeito. E o conselho de Paulo é diferente, ele quer que nós sejamos parecidos com Cristo. E aquela igreja estava vivendo essa situação, todo mundo fazendo tudo que não devia fazer, contrariando a orientação do apóstolo, do homem que tinha tido tanto trabalho de levar a igreja a um comportamento, a uma conduta que fosse compatível com os princípios do Evangelho. Aquela cidade precisava do testemunho daqueles crentes, mas eles estavam fazendo tudo exatamente contrário à orientação que o apóstolo havia dado para eles. Nossa vestimenta tem que ser nova, tem nome diferente, é uma vestimenta da alma, do interior, do coração, que vai refletir nossa maneira de viver, no falando e nos relacionamentos. Paulo diz que essa nova roupagem se chama coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso pelo vínculo do amor. Ah, como é difícil exercitar o amor. Muitas vezes o amor ele está tão banalizado na sua expressão que todo mundo às vezes se chama de amor, até em casais que se relacionam chamando o outro de amor. Mas o amor é muito mais, tem muito maior significação do que somente na expressão que sai dos lábios das pessoas. O amor, lá nós aprendemos na carta aos Coríntios que o amor é aquele que não suspeita mal, que não age com leviandade, que não tem falsidade, ele é verdadeiro. E aí devemos nos lembrar do Senhor Jesus. Ele era o amor personificado. Tudo que ele fazia era por amor. E esse amor de Jesus levou à morte por todos nós, homens. Essa vida de prática do amor fraternal, genuína, autêntica, é possível à medida que a palavra de Deus habita em nós. Ninguém pode ser capacitado plenamente se não tiver um relacionamento com a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e ela produz efeitos na vida de quem busca essa palavra. Um outro ponto que nós temos na nossa lição, que nós queremos trabalhar em cima dele, é buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. E aí o capítulo 3, o verso 16, Paulo fala o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha que conselho forte e necessário para os nossos dias. Habitar é muito mais do que estar temporariamente, por algum tempo. Habitar é algo definido e definitivo. É assim que Paulo fala da palavra em nós. A palavra é para ser acolhida integralmente, não parcialmente, não em parte, de maneira rica. Ela precisa estar em nós. A palavra não é para ser manipulada conforme interesse, conveniência. Isso é o mesmo que dizer a verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é verdade. Muitas vezes ela é contundente, ela nos chama a atenção de maneira muito séria e forte. E às vezes a gente sente o dor, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela penetra no nosso coração de forma a nos fazer sentir o efeito que ela traz quando nós aceitamos o conselho que ela dá. Outra questão, a palavra não é para ser manipulada conforme o interesse de cada um de nós. Ela é definitiva, completa e abundante. Essa palavra
É dessa maneira que ela deve ditar a nossa vida no relacionamento. Sem a bendita palavra, fica impossível viver a prática da instrução e com sabedoria. Quando a palavra de Deus habita em nós, toda repreensão, ensino, correção passam a ser uma letra da canção da vida. Paulo consegue enxergar e assim transmite a ideia do que é capaz a palavra produzir. Passa os ajustes de a fé ser uma musicalização instruída pela palavra que habita no crente. É muito complicado aceitar sem o questionamento como alguém se descrente que não usa da palavra de Deus para ser a sua referência e o seu argumento em todos os momentos da vida. Outra questão que nós temos na nossa lição, é o ponto número 4, é buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. No capítulo 4 de Colossenses, no verso 2, Paulo escreve: perseverar na oração, nela permanecendo atentos com ação de graças. Não há como pensar nas coisas de cima sem oração. A oração sempre foi importante e necessária. Vivemos no tempo que depender de Deus temos tornado mais imperioso. Eu vou fazer uma colocação que talvez eu não seja compreendido na inteireza, mas eu vou falar. Uma vez eu ouvi alguém dizer que hoje existem muitos crentes mendigos. Mendigos. Eles oram sempre pedindo. Eles querem orações para pedir, só para pedir. E o conselho, a oração não deve ser encarada com esse tipo de objetivo. A oração é conversa, intimidade, relacionamento com Deus. Quando nós oramos a Deus, nós temos que nos despir do que nós somos, dos interesses que estão na nossa mente, no coração, e falarmos de maneira correta, porque Deus sabe das intenções do nosso coração. Eu não gosto de que alguém coloque e faça disso uma verdade de chamar crentes que são somente pedintes. O grande desafio não é saber mais sobre a oração, não é saber que precisamos orar. O grande desafio é perseverar na oração. O que mais tende a esmorecer em nós é a oração. A propósito, eu gostaria de contar uma experiência que eu vivenciei na minha relação como membro da minha igreja. Durante muitos anos, um irmão que já está na glória, ele tinha muito desejo de ver o seu filho se tornar um crente em Cristo Jesus. E ele passou 38 anos orando a Deus, pedindo a Deus que desse ao seu filho a possibilidade de se converter, de aceitar a mensagem da palavra de Deus. Esse crente era um homem de vida piedosa, um homem de vida comprometida, um homem de testemunho. Ele não falava para o filho, mas ele orava diariamente e passou durante 38 anos buscando ao Senhor, pedindo que lhe desse essa resposta às suas orações. Ele confiava nas orações e ele orava ao Senhor pedindo: Senhor, salva meu filho. Permita que ele volte para o redil, porque ele conhece a tua palavra. Ele foi criado aqui na igreja, mas ele está longe. E esse seu filho, havia uma particularidade desse seu filho. O seu filho arranjou uma namorada e essa namorada não queria nada com a vida de igreja. E ele estava envolvido naquele tipo de influência da namorada. Mas o pai continuava orando por ele. Resumo: as orações desse irmão foram atendidas. O Senhor ouviu a oração. E esse moço teve a alegria de ver o seu filho dizendo: eu agora quero viver uma vida de compromisso assim como meu pai. Mas a sua namorada, que agora já era sua esposa, ela se converteu. Esse casal está na igreja até hoje dando testemunho do poder da oração daquele diácono que durante 38 anos orou pelo seu filho. Perseverar em oração
é vencer as circunstâncias desanimadoras. A oração precisa ser de um estilo de vida, uma atitude de vida, sem que isso a faça uma rotina morta, vazia, oca, sem sentido. Preservar envolve também fervor, algo grandioso, porque a oração é grande privilégio e oportunidade dada por Deus a nós que somos mortais. Nessa atitude de oração, fazendo parte da busca do alto, não podemos esquecer de intercessão. Paulo pedia aos colossenses que orassem por ele, uma intercessão com objetivo. Paulo estava preso, ele não podia sair, mas lá na prisão, ele estava sabendo que muitos crentes em muitos lugares estavam orando por ele, para que Deus lhe desse capacidade de testemunhar, de falar do seu amor para aquelas pessoas que não conheciam a Cristo. E houve muitas decisões por causa do testemunho de Paulo. Mas as igrejas aonde ele havia organizado estavam intercedendo ao Senhor para que aqueles resultados acontecessem. Muitas vezes oramos por tudo, mas não oramos para que Deus nos dê constantemente oportunidade de testemunhar, de pregar, de ensinar a sua palavra. Precisamos de amigos de oração, amigos intencionais, que orem por nós para sermos eficientes e eficazes no seu discipulado. A nossa igreja tem uma experiência muito interessante em relação a orações. Muitas vezes nós achamos que o nosso pastor é muito capaz, mas ele sempre diz, e repetidas vezes diz, que ele não é capaz de coisa nenhuma. Ele é fruto das orações dos irmãos que durante todo o tempo oram em seu favor, orando para que Deus lhe dê saúde, orando para que Deus lhe dê proteção, orando para que Deus dê a ele inspiração para falar de maneira com autoridade que somente quem vive na dependência de oração é capaz de fazer. Um outro ponto que eu quero colocar para os irmãos: buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Capítulo 4, verso 5 diz: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Nos nossos dias, nós temos oportunidades muito grandes de fazermos acontecer esse tipo de conselho de Paulo. O mundo está precisando muito de sabedoria e de bom senso. É muito interessante saber definir o que é sabedoria. Sabedoria não é ter conhecimento. Sabedoria não é ter diploma. Sabedoria não é ser muito sagaz. Não é isso. A sabedoria, ela tem uma definição muito diferente do que se coloca como sabedoria. Muitas vezes, alguém é muito cheio de títulos, doutor, bacharel, mestre, em determinadas áreas, mas não é uma pessoa sábia. Muitas vezes, a gente encontra na nossa relação de convivência de pessoas simples, que não têm instrução, que não têm curso nenhum, mas elas são sábias nas palavras que ela tem, na palavra que ela dá, na maneira como ela vive. São pessoas que nos inspiram e nos dão lições, porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa que não tem conhecimento do ponto de vista científico, tecnológico, mas ela tem uma vida que é a sabedoria em pessoa. Vivemos num mundo em função de avanço tecnológico na área de comunicação, com muitas informações. Hoje todo mundo procura na internet resposta para determinadas coisas. Isso não quer dizer que seja sabedoria, não. A tecnologia está aí para ser usada, mas a sabedoria, muitas vezes também ela é usada, esse tipo de recurso da tecnologia é usado de maneira errada. Traz muitos prejuízos, muitos conflitos que têm acontecido por causa dessa utilização dessa forma.
A ideia que se tem é que a pluralidade monstruosa de informações veio para derrubar a sabedoria. A sabedoria requer reflexão, ponderação. A sabedoria é dada por Deus àquele que pede e coloca em prática na meditação das diretrizes já reveladas pelo Senhor. Há uma coisa que nem sempre se quer fazer: saber ouvir, saber falar, entender as oportunidades para cada momento, cada tempo, cada situação. A sabedoria, segundo Paulo, agrega a gente, promove relacionamento, seleciona e prepara pessoas para a execução da obra. Muitas vezes os seminários estão cheios de pessoas. Ali é chamada a casa de profeta. Mas tem muita gente que passa pelo seminário, que completa o curso, mas não sai dali com a capacidade que devia sair para ser uma bênção para o reino de Deus. Não estou criticando, mas eu tenho essa experiência na minha história de vida, de muitas vezes pessoas lá que estão no seminário porque é mais um título que eu vou ter, é mais uma capacitação que eu vou adquirir, quando na verdade isso não é sabedoria. Muitas vezes eu daria o nome de tolice, vaidade, coisas que não têm sentido. A sabedoria é o bem e o bom senso conquistam pessoas para o bem comum. Paulo menciona seus muitos cooperadores e colaboradores, tais como Tíquico, fiel ministro, servo do Senhor. Ele fala de Onésimo, fiel e amado irmão, ele coloca com essa expressão. Aristarco foi seu companheiro na prisão. Marcos se tornou útil no seu ministério. Justo, meu cooperador, diz o apóstolo. Epáfras, servo de Jesus Cristo e zeloso pelos crentes de um modo geral. E ele cita também Lucas, o médico, irmão do Senhor, que era seu companheiro de viagem. Ele fala de Ninfas, que tinha uma igreja em sua casa. Arquipo recomenda-o para que as cuide de ministério que recebeu. Sabedoria e bom senso são coisas que devem ser fundamentais no comportamento de quem diz que vive e que serve ao Senhor. Eu estou chegando ao final do nosso encontro, mas eu queria terminar colocando a seguinte questão para os irmãos. O crente precisa ter um novo foco em sua vida, o reino de Deus. Vivemos num ambiente conflitivo, volto a repetir. Estamos aqui, mas não somos aqui. Somos conclamadores para levantar nossos olhos e buscar as coisas que são de cima. E a santidade é uma delas. Paulo é claro e enfático quanto ao dever do crente de buscar uma vida digna. Vida em Cristo é grande motivação para exterminarmos o pecado em busca de uma coisa que se chama santidade. Nesta luta devemos honrar ao Senhor que nos salvou e não deixar as inclinações carnais como a prostituição, a impureza, a concupiscência, a avareza, a ira, a cólera e a malícia, maledicência, palavras torpes, mentira, fazerem parte de nossas vidas. Elas devem ser mortificadas, pois Deus é santo e não se agrada de tais coisas. Ao buscarmos as coisas de Deus, estamos comprometidos com o próximo. Não tem como desvincular uma coisa da outra. E Paulo nos ensina na sua carta a olhar para aqueles que estão ao nosso redor, para caminhar com Cristo também é caminhar com todos aqueles com quem Jesus deu sua vida. Paulo diz que nossa roupagem se chama coração compassivo, benigno, humilde, manso, longânimo. Tudo isso pelo vínculo do amor que nos leva também à prática do perdão. Isso é possível à medida que a palavra de Deus habitar em nós. Habitar é muito mais do que estar em
algum tempo. Habitar é algo definido e definitivo. Estudando a palavra de Deus, ela será abundante e suficiente em nós, diz Paulo. Não há como pensar nas coisas de cima sem oração. Ela deve ser algo grandioso. É nosso canal direto com Deus. Precisamos perseverar na oração apesar dos desafios, pois nesses momentos que mais tende a esmorecer em nós é a oração. Orar deve ser prioridade em nossas vidas, sem fazer disso uma rotina morta, vazia. Paulo pedia aos colossenses que orassem por ele com o objetivo de que não cessassem de pregar e de anunciar o evangelho. Interceder por outro deve fazer parte das nossas orações. Não devemos orar somente porque temos os nossos problemas e queremos que eles sejam resolvidos. Ele nos ensina que nosso principal conselheiro é Deus e que precisamos ser cheios do pleno conhecimento da sua vontade. E há uma recomendação que eu lhes faço. Uma vez ele falou isso: peça sabedoria a Deus. Foi assim que aconteceu com o grande Salomão. Ele queria somente uma coisa: sabedoria. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dá, porque a palavra dele é verdade. Sabedoria e bom senso conquistam pessoas para o bem comum, promovem relacionamentos, prepara pessoas, nos faz enxergar a vida de forma mais criteriosa, com mais capacidade de perceber conflitos e decidir como enfrentá-los. Sábio é aquele que vive de maneira alinhada com Deus. A minha palavra é que nossos pés estejam andando aqui na terra, mas a nossa mente, nosso coração nunca deixe de buscar e pensar nas coisas que são do alto. A conclusão que eu lhes faço da lição dessa manhã, a última do trimestre que nós estamos terminando, é: a vida apresenta tantas coisas que buscamos agregar. Algumas dessas coisas são úteis, necessárias porque fazem parte da nossa necessidade, projetos de vida, mas não podem, em tempo algum, nos esquecermos de desenvolver as prioridades do reino do Senhor. Há uma expressão na Bíblia que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que vivemos a crise da prioridade. Prioridade sempre de buscar a Deus. Como buscar as coisas que são de Deus? A cada dia escreva, faça uma listinha, ou se mentalize as coisas que você precisa priorizar. A prioridade maior é perguntar: como eu estou vivendo na presença do Senhor hoje? Qual está sendo a minha impressão para as pessoas com as quais me relaciono? Será que eu estou dando testemunho ou estou apenas enganando a eles e a mim mesmo? Faça essa pergunta. Não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas nós não somos cidadãos daqui. Tudo vai ficar. Tivemos agora uma experiência muito forte, que ainda estamos tendo o cuidado com ela, que é a chamada pandemia, o chamado coronavírus. Muita gente foi ceifada, muita gente foi convocada. A vida, ela tem isso. Muitas pessoas que a gente pensava que tinham uma saúde plena, elas foram levadas, acabaram-se. Algumas delas não tinham conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas foram para o céu porque eram crentes, mas muitas, em todo o mundo, foram levadas para outro lugar que não o céu. Repito aqui que já falei, que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que a nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Que Deus nos abençoe, que Ele possa completar no coração dos irmãos que ouviram aquilo que eu não fui capaz de fazer por causa da minha limitação. Deus abençoe e até a próxima.